Começa agora a nossa meditação. Hoje a nossa meditação será o tempo de Deus. Vamos nos acomodar da melhor maneira possível para que possamos desenvolver a nossa meditação. Ela é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, vamos dar início à nossa meditação. Acomode-se da melhor maneira possível, com um fone de ouvido, é bem melhor. Relaxe, fique em paz. Relaxe. Fique bem à vontade, aonde você estiver, sentado, deitado, não importa. O que importa realmente é que você esteja presente. Vamos começar então. Meditação, o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, pois no dia certo e na hora certa, Ele nos abençoa com a graça de receber o que merecemos, pelas nossas conquistas, pelo nosso esforço, pelo nosso desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida. Que Deus nos ensine a esperar pelo seu tempo, na certeza de que o melhor está por vir. Que Deus nos dê sabedoria para nossas decisões e escolhas. Que nossos sonhos passem pela vontade de Deus em primeiro lugar. Relaxe, deixe as minhas palavras fluírem em teu coração. Ouça a música, veja o visual. Tudo isso faz parte da nossa meditação para o nosso desenvolvimento espiritual. Que sejamos amor, mesmo quando tudo ao nosso redor estiver em sofrimento. E que, acima de tudo, a vontade de Deus prevalecerá em nossas vidas. O tempo de Deus se encarrega de colocar cada coisa em seu lugar. Deus nos faz a entender que para tudo existe um tempo, e por mais difícil que seja entender ou aceitar esse tempo, esperar em Deus sempre será a melhor escolha. Procuremos ficar em paz. As palavras que eu proferi são palavras hipnóticas que penetrará o teu inconsciente e as reservará para que mais tarde você venha a sentir o real sentido delas. Vamos continuar a nossa meditação. O tempo de Deus tem os seus mistérios,
mas não cabe a nós entender, mas confiar que Ele está agindo. Deus tudo pode fazer e até o impossível Ele fará nos fazer felizes. Se não soubermos esperar, então não saberemos possuir e viver nas bênçãos de Deus para a nossa vida. Pois tudo tem seu tempo e o tempo é para nos moldar. Não precisamos ter pressa de viver, precisamos ter fé e confiança em Deus. Deus está sempre preparando tudo. Tenhamos sempre isso em mente. Deus não tem atalhos, Deus não abre brechas, Deus abre portas. Espere o tempo de Deus, pois Ele tem o melhor para todos nós. Isso é confiança em Deus, isso é fé em Deus, pois os nossos objetivos serão alcançados conforme temos a nossa fé e o desempenho para atingir os objetivos. Deus é o amor que existe dentro de nós, é o combustível do multiverso. Sem amor é sem Deus é sem amor. Não a religião, mas a religiosidade que precisamos desenvolver em relação a Deus. Nós somos filhos de Deus, portanto, tudo que Deus tem, nós temos também. Eis não um mistério, mas algo que vai fazer com que você se desenvolva cada vez mais. Fique em paz, fique tranquilo, tranquila, deixe fluir o som da música para que possamos desenvolver a nossa alma.